Com relação a essa coisa do louvor, eu espero que isso nunca tenha acontecido com você, e eu sou sincero o suficiente para dizer que já aconteceu comigo, que é de você chegar na igreja em algum momento e você tá ali no louvor e você quer que acabe logo, sabe? Você quer que passe logo, você quer ir pro culto, você quer, às vezes quer ouvir a palavra, ou você tem um compromisso depois, e infelizmente não são todos os momentos em que a gente está completamente conectado no espírito, né? Então eu tenho que ser sincero para dizer que isso já aconteceu comigo. E aí um dia desses tocou muito no meu coração, que eu ouvi um pastor falando assim, que a gente tem que estar enamorado de Deus o tempo inteiro, né? E ele falou assim, você já viu aqueles namorados que passam o dia inteiro juntos e aí depois vai cada um para casa e eles ainda se ligam e fica assim, oi, tudo bem, como é que você tá? Ah, não sei o que, e fica mandando mensagem. Desliga você. Desliga você. Não, desliga você. Tá. Desliga você. Falou, quer dizer, quem tá realmente enamorado, apaixonado, né? Apaixonado, não quer que o tempo passe. Não fica pensando assim, eu tenho que ir logo, eu tenho outro compromisso e tal, né? Mas às vezes você se põe nessa posição. Então, quando a próxima vez que você estiver louvando, que você estiver no meio do louvor, pensa sobre isso. Pensa que aquele é um momento que você está conectado com quem mais te ama no mundo, que é Deus. E que você está agradando a Ele, Ele está ficando feliz porque você está se conectando com Ele e o seu espírito está conectado com Ele. A Bíblia diz que não é que Deus ame, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é o puro amor. Então, se conecta com Ele em amor, permite isso. Permite essa experiência sobrenatural, espiritual, sabe? Não fica só no físico, não. Vai pro espiritual. É aqui, ó. Quanto tempo eu tenho que louvar? Com que frequência que eu louvo? Bíblia responde. Salmo 61. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Perpetuamente e todos os dias. Louvai ao Senhor todos os dias. Você não precisa louvar a Deus só quando você vai a um culto, você vai a uma célula ou você vai a um evento. Né? Vou louvar a Deus quando eu estiver lá na conferência. Vou louvar a Deus quando eu estiver lá na célula. Louvai a Deus perpetuamente. E aí as pessoas falam assim, tá bom, eu vou colocar uma música aqui no meu YouTube, né? E vou louvar a Deus. Só que olha o que a Bíblia diz. Bíblia responde. Bíblia responde. Deus é espírito. João 4:24. E é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. E olha só. Segura essa. Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Sabe o que eu sinto muito quando leio essas passagens? É que muitas vezes a gente acha que está louvando a Deus quando a gente fica repetindo o refrão de música famosa gospel. Infelizmente é isso. E veja bem, sabe? A gente não está falando mal dessas músicas. E a gente louva aqui. A gente louva elas aqui em casa. A gente louva na mentalidade cristã. E tem uma música, inclusive, que me ajudou muito a passar por um momento difícil, sabe? Que eu passei um momento em que eu caí, em que eu pequei, que eu estava muito errado com uma série de coisas, me afastei da igreja e queria me aproximar de novo. E tinha uma música que dizia exatamente isso, né? Que a palavra que ele falava era exatamente isso, que Deus ia me resgatar, que Deus me buscava, que não importava qual era o pecado que eu tinha feito, que Deus me amava e que Deus ia me resgatar. Então, cantar aquela música me ajudou muito a me aproximar de Deus de novo, né? Então, o que nós estamos falando não é isso, mas o que a gente está falando não pode ser como é no mundo. Mas sabe? Você se conectou, é isso que eu quero dizer. Exatamente. Você se conectou com aquilo que você estava proferindo. Mas tem muitas pessoas que cantam, não sabem nem o que estão cantando. Você não está louvando, você só está cantarolando. Então, é você se conectar com aquela música que realmente toca o seu coração, te move no espírito, te conecta com Deus, é uma coisa. E outra coisa é não achar que só isso é louvor, né? Você já parou para fazer esse exercício de louvar aquilo que o seu espírito quer louvar naquele momento? Fazer aquele som que o seu espírito quer fazer naquele momento? Nós vamos fazer essa experiência aqui daqui a pouco, para você sentir isso pela primeira vez na sua vida. A primeira vez que eu fiz isso, eu me senti um pouco incomodada. Eu falei, não vai ter letra no telão? Meio estranho. Ninguém vai dar um tom aí pra gente seguir e tal. E aí eu comecei a ficar meio assim, começou a demorar, comecei a ficar meio incomodada.
eu sou ministra de louvor da igreja, né? Então, eu não sei o que você tem com a sua ligação com a música, mas eu sou do tom, da melodia, da letra. E eu também ficava assim, gente, isso aqui tá fora de melodia. O que esses caras estão... Eu tô incomodada e tal, não sei o quê. Mas era o Espírito Santo me incomodando. O Espírito Santo me incomodando, dizendo pra mim, Tati, não é um jeito certo e um jeito errado de louvar. Você só precisa entrar no Espírito e me louvar. E aí aquilo foi fluindo, sabe? Aquilo foi fluindo. E eu comecei a emitir alguns sons. Eu comecei a falar com o Senhor. Eu comecei a clamar aquilo numa forma de agradar a Ele. Colocar minha voz para agradar a Ele. E aquilo me acendeu uma chama, assim, dentro do meu espírito mesmo. Que é isso que é adoração em espírito, em verdade. Né? Você se conectar com aquilo que você está cantando a Deus. Você está se colocando na presença dele. Você está proferindo palavras para ele. Não tem cabimento você não prestar atenção e não estar em espírito naquilo que você está proferindo. Tá? Sabe, toma cuidado. É exatamente isso que ele falou. É você tratar, muitas vezes, o louvor para Deus como se fosse uma música do mundo. E aí você idolatra aquela pessoa e tudo. Pois é. Assim, eu sei que esse trabalho que a gente faz no Mentalidade, por exemplo, vai crescer bastante. Mas eu não quero nunca que você idolatre eu e Tati. Não quero que você faça isso. Nós somos duas pessoas, estou do lado de cá, você está do lado daí. Exatamente. É só isso, sabe? E aquelas pessoas que estão louvando e que estão escrevendo músicas, e muitas vezes elas são inspiradas por Deus para escrever aquelas músicas, elas são usadas por Deus sim, mas elas não são nossos ídolos. Elas são pessoas que são usadas daquela forma. Talvez você seja usado pregando, uma outra pessoa é usada sendo exemplo no meio onde ela está, e está tudo bem. E aí você acaba idolatrando um ser humano e se decepcionando porque ele é humano. Aí fala, não, você viu o que fulano fez? Aquele cantor famoso foi pego na balada. E aí você fica, não é possível, ele foi pego na balada. E é muito engraçado o que acontece comigo com a Tati, porque a gente não conhece essas coisas, né? A gente não tem muito essa coisa de... Eu tenho dificuldade de saber o nome das pessoas que são mais famosas no nosso meio e tal. E não é fazer pouco caso delas, não. Assim, se você é uma dessas pessoas, me perdoe. Mas é só o nosso jeito de ser. Em geral, a gente não conhece. E as pessoas vêm contar fofocas, às vezes, dessas pessoas, né? A gente fala, não é isso. Aproveita o que aquela pessoa tem de bom. E quando a Tati fala isso de você emitir sons e tudo, eu tenho uma experiência que me tocava muito, assim. Tinha uma época que a minha profissão fazia com que eu dirigisse demais. Passava boa parte do dia dirigindo de uma obra para outra, tal, me formei em arquitetura. E tem uma música que falava assim, Jesus Cristo, eu te amo, sabe? E eu ia mudando a letra, né? Eu ia falar assim, Jesus Cristo, olha para tal coisa, me ajuda com não sei o que, né? Olha, eu, nesse momento, tenho certeza que eu estava sendo inimigos do ritmo, como a gente brinca lá em casa, falando com relação à minha mãe quando ela tá louvando. Tá? Mas eu estava conectado no espírito, sabe? Deus falava muito comigo naquele momento, porque eu tava nem aí. Eu só queria falar com Deus. E isso é bom você falar também. Você não precisa ser um cantor profissional. Você não precisa ser um instrumentista profissional. Tem pessoas que não tocam e não cantam para Deus porque não acham que você é bom o suficiente para fazer isso. E tem uma outra passagem que fala quem são as pessoas que têm que louvar a Deus. Já vou falar sobre isso. Mas é exatamente isso. Você... Porque não é o seu tom, não é o seu ritmo, não é isso que agrada a Deus. O que agrada a Deus é espírito e verdade. Espírito e verdade. Então você louva porque você for um ser criado por Deus. Olha, essa passagem é linda, tá? Todo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Salmo 150. Todo o que tem vida. Tem outro que fala todo que respira, todo que tem fôlego, tudo. E você percebe que não são só nós, seres humanos, que louvamos a Deus. Toda criatura louve ao Senhor. Tem uma experiência que eu vou te sugerir que você faça ela. Tá? Acorde para poder se conectar com Deus antes do sol nascer. Vá para um lugar... Se você mora em algum lugar que já te permite isso, tudo bem, mas se não, pelo menos um dia você faça isso. Vá para um lugar onde tenha mais natureza. Aqui em casa a gente mora perto do lago e tal, então permite isso. E a gente começa a ver o sol nascer. E o sol vai nascendo e parece que o mundo inteiro está dando bom dia a Deus. É o momento em que os pássaros mais cantam, e a gente vê às vezes até os peixes pulando na água, vários bichos, e eu sempre imagino, os bichos todos estão louvando ao Senhor. Agradecendo por mais um dia. É incrível. Eles sabem. Os sons que a natureza produz, a natureza produz sons, são sons de louvor ao seu Criador.
sabe? E acho que uma coisa que você tem que ter em mente aqui é que a gente quer quebrar essa religiosidade. Não coloca o louvor dentro de uma caixa. Ai, porque tem que usar certo instrumento. Não, porque esse aqui é barulhento demais. Não, porque esse aqui dança não pode. Não, porque hino da harpa é chato. Não, porque... Não coloque dentro de uma caixa. Você tem que se conectar, você tem que se conectar com Deus. Isso é em espírito e em verdade. Não tem um jeito X ou Y de fazer isso. Não, e às vezes você afasta uma pessoa. Vou dar um É. exemplo aqui, tadinha da minha mãe, tô falando muito dela hoje, mas vou falar dela de novo. Ela é pastora na igreja e o meu sobrinho queria aprender a tocar bateria. E ela falou assim, nossa, mas vai colocar bateria ali na igreja, tá? A bateria é muito barulhento pra mim, não sei o que, ela já tá de idade, ela se incomoda, né? A bateria é muito barulhenta pra mim, não sei o que. Aí eu não queria deixar ele aprender a bateria. Eu falei assim, você tá privando ele de ir louvar a Deus na igreja. Foi, ó, precisei de uma frase pra convencê-la a deixar ele aprender a tocar bateria, tá? E foi uma frase, você tá privando ele de louvar na igreja. Ele quer se conectar com Deus por meio da bateria, deixa ele.